O assunto de hoje, ele fecha um ciclo, né, de palestras. Salvação da alma, o céu, o inferno e o nosso destino. Muitos, com certeza, já pensaram, já tiveram que refletir. O que estamos fazendo aqui? Inicialmente, temos que compreender aonde nós estamos para sabermos aonde queremos chegar. Se nós não soubermos aonde estamos, por mais que eu pergunte, por mais que eu leia, eu não vou saber o caminho. Porque eu tenho que saber o início. Eu tenho que assumir o que eu sou, aonde estou, para aí sim saber aonde eu quero chegar. No momento nosso atual, nós já passamos pelo nosso planeta Terra, né? Ele já passou pela sua forma primitiva, mais bruta, mais robusta, mais pesada. Nós agora estamos no nosso momento onde nós temos as nossas provas para evoluir e as nossas expiações, que é pagar algumas penalidades pelo que a gente fez em vida passada. Nós não conseguimos alcançar uma evolução tão grande na vida anterior e aí nós temos que tentar novamente. É para isso que existe o reencarne. Deus nos deu essa possibilidade para a gente aprender, errando, aprendendo, errando. O mundo de provas e expiações, onde nós estamos agora, nós ainda convivemos com alguns irmãos, alguns espíritos, ou encarnados ou desencarnados, ou aqueles que ainda estão em processo reencarnatório, para que possamos ajustar. Alguns espíritos nós encontramos em outras vidas. Provavelmente encontraremos nessa existência outras pessoas físicas, outros corpos físicos. E com eles nós temos que aprender. Mas também temos que ensinar com as nossas posturas. O nosso processo evolutivo, ele ocorre com o aprendizado, com o trabalho, com as atitudes que nós não tivemos em outras vidas. Breve, iremos para o mundo de regeneração. Ainda é um mundo de transição. Nele a gente vai continuar passando pelos mesmos problemas, um pouco mais diferente, podemos dizer, com mais aceitação, porque estaremos mais espiritualizados, estaremos mais evoluídos. Lembrando que até, podemos dizer, pouco tempo atrás, até 2000 anos atrás, nós matávamos humanos como diversão. Já foi uma evolução. E daqui a 2000 anos, como nós estaremos bem mais evoluídos? Aqueles que estão aqui agora, com certeza, deram um passo importante no seu processo evolutivo, porque estão buscando evoluir. O processo natural dessa evolução ocorre com todos os seres, ocorre com tudo que foi criado por Deus. Ocorre com uma pedrinha, ocorre com uma plantinha, ocorre com um animalzinho, ocorre com nós, seres humanos. Tudo é um processo evolutivo de aprendizado. Não surge tudo de uma hora para outra. Das nossas aflições que nós passamos neste momento, é basicamente o medo de não entender o que vem depois. E muitos começam a refletir: o que eu estou fazendo? O que será que me espera à frente? Como será na outra vida? Lembrando que Deus é tão bom que Ele nos coloca um pouco de esquecimento. Eu digo, um pouco. De que tudo que a gente fez no passado. Você acha que a gente só fez coisa boa no passado? Fizemos bastante. Fizemos algumas coisas que não é bom lembrar? É verdade. E Ele nos dá essa oportunidade. Ele nos esconde algumas coisas
para a gente não se arrepender, não ficar remoendo. Coisas que acontecem às vezes de manhã e a gente está agora aqui na casa espírita remoendo na nossa mente. Imagine coisas que aconteceram muito piores em vidas passadas. Esse sofrimento atinge como uma punição natural, porque a gente se percebe que nós queremos evoluir e não estamos conseguindo, e a gente acaba se culpando. A partir do momento que a gente se culpa desses desafios, desses aprendizados, a gente não evolui tanto. Mas a proporção em que a gente começa a se aceitar essas provas, o fardo vai ficando mais leve. A gente até menciona que se a gente começar a compreender que é necessário passar por essas expiações, né, que são, digamos, um pouco de castigo do que aconteceu na vida passada, e também provas para nos preparar para um outro mundo, para a nossa vida futura. Para a gente entender, ele acaba ficando muito mais leve. Nós temos que nos banhar de resignação. Mas é difícil. O mundo está corrido, o mundo está acelerado. Nós queremos respostas rápidas. E se a gente começar a se colocar numa situação, mas há um tempo atrás, não muito tempo, nossos familiares não tinham tantas oportunidades como temos agora. E mesmo assim, eles nos educaram, nos deram oportunidades de melhoria nessa existência. Qual é o pai que não fica feliz em saber que conseguimos dar tudo o máximo de nós para os nossos filhos e que esses consigam repassar para os netos? Houve uma evolução. Foi difícil? Pode ter sido. Pode ter sido fácil? Também pode ter sido fácil. Mas tudo isso não cabe a nós. É o nosso merecimento deste momento. Devemos suportar sempre esses desafios pacientemente. Porque senão, se a gente começar a criticar e a reclamar o que nos é imposto pela espiritualidade, como prova, como expiação, nós vamos acabar contraindo alguns pensamentos não tão bons. Nós já imaginou começarmos a agradecer aquela pedra que está no meu caminho, mas eu vi antes de dar uma topada e estou desviando dela? Olha que coisa boa! Não seria muito pior eu não ligar e dar uma topada nela? Todas as provas nós somos capazes de passar. As mais difíceis, a fé na nossa vida futura, ela é o que nos fortalece. Seu Aldo já fez algumas palestras sobre a parte que nós passamos dificuldades e desistimos desta oportunidade de estarmos aqui. Quantas vezes ele já falou na palestra? Não adianta. Se você achar que termina num desencarne ou num falecimento próprio, não. Você acaba não evoluindo e vai passar de novo até evoluir. Ou seja, parece que nós estamos no mundo material, né? Quando você desliga a parte material, a parte espiritual também se desliga junto, o que não é verdade. Isso nós temos que refletir, nunca desistir da oportunidade de estarmos aqui. Podia ser uma situação pior, podíamos estar morando longe de uma casa espírita, muito longe, onde não tinha ninguém, no meio do nada, coisa alguma, com dificuldades, e você precisando melhorar, evoluir sem ninguém. Devemos sofrer bem. Poxa, mas ele está falando para eu sofrer bem? Sim. Porque é aceitar. Você só não aceita como está agora, ou como pode estar mais na frente, porque você não quer. Ninguém chega, aponta o dedo para você e fala, hoje você vai se sentir muito mal. Você só vai se sentir mal se você quiser. Os espíritos são criados simples e ignorantes e vão evoluindo. Nós só sofremos influência de alguns espíritos não esclarecidos porque nós deixamos. Nossa mente se abriu para eles. Ela podia estar se abrindo para um livro,
Seu Aldo mesmo falou, vigiai e orai. Será que alguns pensamentos que passam na nossa cabeça vai nos favorecer no nosso processo evolutivo? Vai nos levar a outro mundo? Deus ama todos os espíritos da mesma forma, tendo eles evoluindo muito ou ainda tendo muito a evoluir. Não vou dizer não evoluídos, tendo mais a evoluir. A nossa forma de pensar no otimismo, ela é muito mais forte do que o criticar. O próprio texto assusta. Quando nós falamos céu e o inferno. Mas é a gente que cria. Deus nos deu o céu. Está no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Quem criou a outra parte não foi Ele. Somos nós. É só a gente não criar. É só a gente se fortalecer. E é nesse fortalecimento que a gente consegue passar pelos nossos desafios. É com esse fortalecimento que a nossa cabeça começa a pensar bem, a fluir bem. E é com esse pensamento que a gente sempre vai sair da casa espírita, onde a gente relaxa. Às vezes a gente dorme, às vezes a gente espirra, às vezes a gente fica morrendo de sono. Que a gente vai se fortalecer para mais uma semana. Para que semana que vem possamos estar novamente fortalecendo ainda mais isso. Ou chegar em casa, fazer o nosso evangelho, ler um livro. A nossa mente vai se ocupar com coisas que vão fazer a nossa evolução. Vai nos preparar para um mundo melhor. Mas isso depende de nós. Então, vamos refletir sobre isso quando sairmos da casa. Assim seja, Pai.